Olá, hoje eu quero explorar com vocês a evolução dos sistemas de gestão. Então, analisando os sistemas de hoje, qual a diferença deles com outros sistemas? Será que o sistema que eu uso hoje é um sistema moderno, atualizado? Então, é por isso que eu quero tratar desse assunto com vocês hoje. Bacana? Vamos lá? Então, beleza. Eu fiz uma linha do tempo aqui, pessoal, para facilitar a nossa percepção de evolução, né? Então, tudo começa ali mais ou menos na década de 80, né? Onde a gente tem alguns sistemas mais robustos de gestão, né? Lá, pessoal, a internet não existia, né? Ou era bem raro, né? Se alguém tivesse acesso a essa tecnologia, né? Então, o que acontece? Os sistemas, eles eram bem robustos, eles precisavam de instalação no computador. Então, você precisava ter um computador que aceitasse aquele sistema, que coubesse no armazenamento, né? Porque o sistema era pesado, né? Então, você instalava aquele sistema no seu computador e, olhando hoje, né? O principal problema disso é que você tinha uma operação offline. Claro, para você acessar o sistema, você precisava clicar ali, né, abrir o sistema dentro do seu computador, como se fosse um aplicativo hoje, né? Só que na época sem acesso à internet, então você precisava estar com o computador ligado naquele computador para ter o sistema, acesso ao sistema. Você clicava e aí sim você acessava e fazia todas as edições que você precisasse, via as informações que você precisava, né? E isso que acontecia, era caro para você instalar, claro, porque você precisava de um treinamento obrigatoriamente de como funcionava. Você precisava que alguém customizasse no sentido de instalar o sistema. Às vezes não era simples o suficiente para você instalar sozinho, alguém precisava trazer, né, e instalar na sua máquina. Então, tudo isso tornava o processo custoso de implementação, de aderir ao sistema, né? Então, tem todos esses problemas, mas com certeza, para a época, foi um avanço incrível, né? A gente está olhando a partir da nossa realidade de hoje, né? Então, evoluindo aqui em 2000, pessoal, a gente já tem o início da internet, a internet já existe, e a gente começa a ter algumas ferramentas um pouco mais leves, no sentido de mais funcionalidades e tudo mais, e mais leves no sentido de possibilidade de acessar no computador, que eu quero dizer, via internet. Né? Então a gente já consegue ver um salto aí com uma tecnologia nova, que é justamente a internet. Né? E aí, em 2010, aí a gente tem já os sistemas que a gente está acostumado hoje. A gente vê plataformas ou ferramentas aqui, como o exemplo do Trello que eu trouxe, que é uma ferramenta que é super massificada, muitas pessoas conhecem, é super fácil de usar, né? E o plano gratuito, às vezes, atende muita gente, né? Vejo muitas pessoas usando o Trello gratuitamente para se organizar. E foi justamente nessa época onde teve um crescimento de plataformas baseadas na nuvem. O que significa isso? São plataformas que usam armazenamento de dados na nuvem, você acessa ela, você não precisa instalar nada, você acessa via login e senha num site, né? E aí você acessa suas informações lá, os seus dados lá, né? Então teve uma evolução bastante grande ali em 2010, onde a gente consegue ver a massificação, digamos assim, desse tipo de plataforma. Né? E elas começam a se consolidar cada vez mais, né? As pessoas começam a aderir, as empresas começam a aderir cada vez mais às plataformas. E o que é interessante é que a gente vê uma última onda desde 2020. Por quê, né? Se você for ver o que a gente tem de 2020, a gente também tinha em 2010, só que a gente vê uma intensificação. Então, assim, a integração entre sistemas já era possível antes de 2020, mas em 2020 ficou ainda mais fácil e ficou ainda mais exponencial. Ou seja, se a gente tinha uma plataforma que tinha uma integração nativa com 10 outras plataformas, né? Agora em 2020 são 50, né, integrações nativas, ou seja, com dois, três cliques você consegue se conectar em outros sistemas, em outras plataformas de um jeito super fácil, né? Então houve uma intensificação.
né? E além disso, também, claro, houve novas plataformas foram lançadas e tudo mais. A gente teve o contexto da pandemia, as pessoas tiveram, às vezes, obrigatoriamente, né, tiveram que aderir à gestão digital, né, a plataformas digitais para conseguir se comunicar e tudo mais, continuar a sua operação, né? Então, essa massificação também de demanda também favoreceu a oferta, o aprimoramento das plataformas e tudo mais. Então, é um cenário bem interessante que a gente vive hoje, porque a gente consegue ver alta conectividade com outras ferramentas, então, tanto de maneira natural como API, como está escrito aqui, né? Colaboração em tempo real. Então, eu fiz uma atualização no sistema, ao mesmo tempo que eu fiz, outro colega de trabalho recebe uma notificação ou ele tem a informação atualizada lá quando ele acessar o sistema. Ou se ele já tiver com o sistema aberto, vai atualizar em tempo real, né? Ele não precisa atualizar a tela, fechar, abrir em tempo real, né? E as duas coisas que eu acho mais interessantes aqui é a questão do modelo de assinatura, né? Então a gente tem modelos de assinatura e não mais instalação, né? Claro que isso aconteceu antes de 2020, mas você vê como mudou o modelo de negócio, né? De você aderir a um sistema, você não precisa mais instalar, você assina, né? Assim como vários serviços que a gente usa, né? Que é onde a gente assina mensalmente, paga para ter acesso àquele sistema, né? Aquele serviço. E, claro, democratizou, né? A maioria das plataformas hoje tem um plano gratuito. Óbvio, o plano gratuito não vai atender uma empresa, né, estruturada, mas no plano gratuito, pelo menos, já dá para entender como funciona, né? A plataforma dá para testar sem medo, né? Antes de você realmente se compromissar aí em pagar mensalmente a plataforma, né? Então, assim, democratizou bastante, democratizou para freelancers e tudo mais. Então, é bem interessante, né? E, por último, claro, deixei o mais importante para o final, que é justamente uma característica que a gente vai abordar lá na frente, quando falar especificamente da Monday, que é a personalização avançada. O que significa isso? Antes, a gente tinha ferramentas específicas para um setor, né? Então, um RP de construção civil, um CRM para o setor XYZ. Então, a gente tinha sistemas engessados, eles faziam muito bem um processo específico em determinada área ou segmento, né? E hoje, cada vez mais, a gente vê plataformas que o objetivo dela é atender à sua necessidade de gestão, qualquer seja o seu negócio, qualquer seja a área de atuação do seu negócio. Então é muito interessante essa personalização avançada, porque você ganha autonomia, né? Então, na verdade, você assina a plataforma de gestão, o sistema de gestão, e você ganha autonomia para customizá-lo como você bem entender, como você bem quiser. Então é bem interessante essa revolução que a gente está tendo, porque, claro, ao mesmo tempo que você ganha autonomia, você também ganha responsabilidade de tirar aquilo, né? Tirar aquele sistema, aquele fluxo, aquele processo que existe às vezes na sua cabeça ou desenhado no papel, trazer para o sistema, né? A vantagem disso, e por que que as pessoas seguiram esse caminho? É porque queira ou não queira, sistemas engessados, geralmente, sempre, na verdade, vão necessitar de customização. Cada empresa no mesmo setor, vendendo o mesmo produto, serviço, vai se organizar de um jeito diferente, vai chamar a mesma atividade, vai conceituar cargos, nomes, atividades de um jeito diferente. Então, alguma customização sempre é necessária. Quando você tem um sistema engessado, acaba que você tem que se adaptar ao sistema e não é o sistema que se adapta à sua empresa, à sua organização. Então, por isso que a Monday e essas plataformas mais atuais, mais modernas, elas fizeram o contrário. Você customiza o sistema, então eles se adaptam à sua empresa. Bacana? Então vamos lá.